Olá, gente. Continuando, a gente vai falar agora sobre uma propriedade bem importante da nossa rede, que é o degree, o grau, tradução aqui ao pé da letra, e reforçar um pouco sobre as formas de representação da nossa rede, essa estrutura de dados. Bom, aqui a gente tem quatro imagens, né, que representam um mesmo gráfico, né, só mudando, obviamente, o tipo. Ora, ele é um grafo não dirigido, ora dirigido, ponderado e não ponderado e ponderado. Um grau, a definição ao pé da letra dessa propriedade, o grau da rede, ou degree da rede, é o número médio de vizinhos que cada nó tem. E um grau do nó é o número de vizinhos que aquele nó tem. Então, aqui a gente observa, a gente está fazendo um recorte, pegando em específico três vértices, né? O vértice A, o B e o C. Para todos os casos, esses vértices são usados aqui para a gente explicar a métrica. Observe que aqui está em azul apenas para representar que, que são os vizinhos dos nós de estudo, né? Não necessariamente relacionado com a ponderação, o peso aqui dessas arestas. Quando for o caso, dá para ver claramente que a gente diferenciou, né, as larguras das arestas para acabar remetendo isso à ideia do peso. Mas enfim, vamos lá. O, o nó B, aqui dá para ver que ele tem quatro vizinhos. Então, é por isso que a propriedade de degree dele tem o valor 4, né? Aqui a gente está adotando a letra K para representar isso. O nó zero, ele tem um degree de... Desculpe, o nó A, né? Ele tem um degree de zero porque ele não tem nenhum vizinho conectado a ele. O nó C, ele tem um vizinho, por isso que K é igual a 1. Quando a gente considera uma rede dirigida, as coisas mudam um pouquinho de figura. Agora a gente tem dois valores de vizinhos, tem o K'in e o K'out. O K'in são os vizinhos que estão chegando no nó. Nesse caso, esse nó aqui, ele está chegando, ele está se conectando ao nó C. E é por isso que o K'in é igual a 1. E observe que não tem nenhuma conexão saindo de C. Então o Cout ele é zero. O nó B aqui é bem interessante. Ele tem um nó que chega nele, que é esse nó aqui. E a gente tem quatro conexões saindo do nó B. Por isso que o Canout é 3. Dependendo da modelagem, a gente pode dizer que o grau de B vai ser 4 da mesma forma, né? Mas a diferença é que seria o somatório de Caim e o Canout. Depende muito de como a gente está observando e o que a gente está interessado em estudar. Se a gente quer saber se são nós que estão chegando nele, que estão apontando para ele, ou que eu estou apontando. Então perceba, depende do problema. Vou dar um exemplo. Páginas do Wikipedia. Então, se todos os nós aqui forem páginas do Wikipedia, essa conexão poderia ser se alguém me citou. Por exemplo, eu criei uma página lá sobre o FRN. Aí teve outra pessoa que criou uma outra página e citou minha página da UFRN. Nesse caso seria essa conexão aqui, né? Outra página citou a UFRN. Então, eu quero, se por acaso eu quiser saber se eu sou muito citado, nesse caso eu teria que ver meus vizinhos Caim, né? Então, quanto maior for o Caim, para esse problema da Wikipedia seria interessante. Observe que o Noah, ele tem um Caim, um K alto igual a zero, porque ninguém chega nele, ninguém sai dele. Então, está bem isolado. Isso a gente está contando as unidades, né? Cada link é uma unidade, mas isso pode mudar completamente se a gente estiver considerando agora um grafo ponderado, um grafo com pesos, onde as arestas, os edges, os links têm pesos.
Se vocês observarem aqui de propósito, a gente colocou, né, um valor que é justamente o peso dessa aresta específica. Bom, em um grafo não dirigido, os vizinhos aqui, a gente já mudou a letra, né? Colocou aqui para um S para remeter a força, né? Strange do nó. Então, nesse caso aqui, como é 2 vai ser só 2. O B agora não vai ser apenas 4, né? Vai ser 3 mais um mais um mais 2 vai ser 7. Então ele tem uma ponderação maior. E o A, coitado aqui, está isolado realmente. Seria zero do mesmo jeito, porque não tem ninguém conectando a ele. Quando a gente considera um grafo dirigido, a coisa também muda de figura. A gente vai ter, da mesma forma que aqui que a gente tem o canin e canout, aqui a gente vai ter o S-in e o S-out. Nesse caso aqui, o C não mudou muita coisa, o S1 é 2, o S-out é 0. Mas no B, a gente vê que a conexão do S1 é a mais forte de todas, né? Então ela vai ter o valor 3 e as outras têm o valor 4, né? Apesar de eu ter aqui nesse caso só uma conexão, desculpa, mas essa conexão ela é muito forte. Então os gráficos ponderados eles acabam modelando esse tipo de situação que é bem interessante. E o A continua aqui isolado com todo zero, porque não tem nenhuma conexão com ele. Bom, continuando, então o grau médio de uma rede é definido de maneira bem simples, é uma média. Então a gente vai calcular o grau de cada nó. Esse I aqui, ele remete para cada nó, para cada vértice da rede. Depois eu faço uma divisão pelo número total de nós, é uma média da rede. Mas se a gente for observar, cada link, né, o link remete ao número de vizinhos. Ele acaba sendo contado duas vezes, né? Porque um link é uma relação entre dois vértices. Então, somatório dos, dos graus dos nós dos vértices da rede, na verdade, vai ser igual a 2L. Porque, e, claro, isso considerando uma rede não dirigida, né? Não direcionada. Então, o número médio de vizinhos na rede é uma relação do 2L sobre N, né? Onde esse somatório aqui que é o 2L. Ele aqui é representando o número de links, né? Bom, a gente também já viu que a densidade da rede é dada por essa relação para um grafo não dirigido. Em vídeos anteriores a gente demonstrou essa equação. E aqui a gente pode fazer uma junção bem simples, né? Essa junção, ela é só se a gente isolar o 2L aqui na equação, a gente pode substituir pelo 2L aqui nessa outra equação. Então, 2L aqui dá para ver, fazer uma multiplicação aqui bem simples. 2L é D, que multiplica isso. Se a gente jogar esse termo aqui, dá para ver que esse N vai ser cancelado com esse outro N, que daria a nossa relação do número médio de vizinhos na rede, que é uma relação que depende da densidade e do número de nós na rede, né? Novamente, volto a frisar, não é necessário decorar essas equações, são facilmente deduzidas, mas ao final a gente vai utilizar essas equações em frameworks que já implementam isso. Bom, só colocando de um outro aspecto, é a mesma equação aqui, certo? Número médio de vizinhos na rede, dada por essa relação de D é a densidade, né, que é o número de nós. Se a gente isolar aqui o D da equação, né, só passar o n menos 1 para o outro lado, dividindo, a gente chega nessa relação, que é uma relação interessante, porque se a gente considerar que a gente tem uma rede completa, ou seja, todo mundo está ligado com todo mundo está conectado com todo mundo, o número máximo de conexões que um nó pode ter é n-1, né? Porque considerando que ele não se conecta com ele mesmo, claro. Então um nó ele pode se conectar com os outros n-1 nós na rede. Se eu tenho 10 amigos, eu posso me conectar
Se eu tenho uma rede de 10 pessoas, onde eu estou lá dentro, eu posso me conectar com 9 amigos, ou seja, n-1. Então, na verdade, a densidade da rede, ela é uma relação que é dada por um fator que é o número médio de vizinhos da rede pelo número máximo de vizinhos que a rede tem. Então faz sentido, né? Essa porcentagem, uma porcentagem sempre é um número dividido pelo valor máximo de um determinado conjunto. Então essa relação ela está bem coerente com essa ideia. Bom, uma análise muitíssimo importante é como a gente estuda o grau da rede, de uma forma geral, tanto do ponto de vista mais global da rede como um todo, como seus nós em específicos. Aqui a gente chama do degree distribution, ou a distribuição desses graus. Então aqui eu peguei uma rede bem simples. Observe que esses números aqui, que estão aqui nos vértices, é justamente o grau de cada nó, né? Por exemplo, esse vértice aqui, ele tem dois vizinhos, por isso aqui tem dois, esse aqui também tem dois vizinhos, esse também. Esse nó tem três vizinhos, e o nó aqui em cima só tem um vizinho, né? Que é o 3. Então se a gente for fazer um gráfico, um scatter plot, onde o eixo X é o grau de cada nó e o eixo Y é o número de nós que tem aquele grau, a gente tem essa relação bem simples, né? Se vocês forem ver, isso aqui se a gente colocar aqui uma barra, isso aqui é um histograma, né? Apenas é a questão da figura. Ou seja, eu tenho, com grau 1, eu tenho um nó, né? Que é justamente esse. Com grau 2, eu tenho três nós, né? Que são esse aqui e esse aqui. E com grau 3 eu tenho apenas um nó que é esse aqui. Se a gente fizer uma interpolação, a gente vai chegar justamente aqui num gráfico que é a bell curve, né? Um gráfico normal, né? E se a gente dividir cada valor desse aqui pelo número total de nós, por exemplo, aqui eu tenho 5 nós. Se eu pegar um dividir por 5, eu vou ter aqui uma porcentagem, uma probabilidade, né? Se eu pegar 3 e dividir por 5, aqui eu também vou ter outra. E se eu pegar 1, dividir por 5, eu vou ter aqui uma outra probabilidade. E aí a gente vai ter o que a gente conhece por uma PDF, né? A PDF do inglês, né? Que tá terrível aqui essa letra, mas dá para entender. Que é a Probability Density Function, né? Ou a função de densidade e probabilidade, que vai medir qual a probabilidade de um determinado nó ter, por exemplo, o grau 2. Nesse caso seria 3 quintos. Então, isso é uma forma também de a gente avaliar a nossa rede sem ver a rede visualmente, né? Aqui tem outros exemplos que eu também extraí do livro referência aqui dessa aula. A gente observa que esses dois gráficos aqui, eles são justamente essa distribuição do grau dos nós em uma rede. No eixo X tem justamente os graus da rede. No eixo Y, os autores já fizeram a PDF, a função densidade e probabilidade. Então, para esse grafo aqui, para essa rede, a gente percebe o seguinte: uma grande quantidade de nós, né? Quanto maior for esse valor, maior é a quantidade de nós, tem um valor de K bem pequeno, né? E um número muito pequeno de nós tem um valor de K muito grande. E isso está super coerente. Se a gente pegar o Facebook, a grande massa do Facebook tem poucos amigos, né? Sei lá, vou chutar, 100 amigos. Então, é um número muito grande de pessoas que têm poucos amigos. Em geral, é a média, né? Porém, tem exceções, né? Superstars. As pessoas com muitas conexões. Por exemplo, pegue lá uma pessoa bem famosa, possivelmente ela vai ter muitos amigos, mas são poucas pessoas dessas. Então, um gráfico como esse, que mostra de maneira matemática a distribuição dos graus dos nós de uma rede, é muito importante para isso. Às vezes,
esse gráfico, como vocês podem ver, ele satura muito rápido, né? Aqui K igual a 10 já ficou muito pequeno. Isso torna um pouco mais difícil de visualizar. Então, às vezes a gente passa a gente calcula o logaritmo, né, do eixo y e o logaritmo do eixo x, e a gente faz um gráfico em escala logarítmica e fica mais fácil de visualizar, né? Ficou aqui, vocês veem que fica mais fácil de perceber um comportamento quando comparado com esse aqui. E de toda forma, a gente vê que tem ainda os outliers aqui, os pontos fora da curva, que são justamente aqueles valores de K é, muito grandes, né? Mas esses valores de K muito grandes tem pouquíssimas pessoas, né? Valor bem próximo aqui. Então é isso. Isso é uma análise muito importante que vocês precisam entender, porque ajuda a compreender o comportamento das redes. Passando rapidamente aqui sobre a representação dessa estrutura de dados que vai modelar as redes, a gente já até mencionou a matriz de adjacência, que é uma forma muito simples, né, de identificar se duas pessoas estão conectadas de alguma forma. Então, na verdade, é uma matriz, onde aqui no eixo X e no eixo Y, cada linha representa um indivíduo específico, aqui, por exemplo, aqui 2, 3 e por aí vai. Se eles tiverem uma conexão entre si, a gente coloca o valor 1, se não tiver, a gente coloca o valor 0. Isso pode ser feito tanto para grafos não dirigidos, como é o caso, como dirigidos. A diferença é que quando um grafo dirigido, nem sempre isso é uma aresta, nem sempre é simétrica. Por exemplo, 2 se comunica com 7, mas 7 não se comunica com 2. Por outro lado, 2 se comunica com 8 e 8 se comunica com 2. Então, é possível modelar qualquer relação desse tipo, né? Aqui o 2, ó. O 2 está na segunda linha. Então, o 2 comunica com o 8, está aqui, pois tem o valor 1, e o 8 que está nessa linha, ele se comunica com o 2, tem um também. Com o 7, isso não acontece, ó. O 2 se comunica com o 7, está aqui, começando aqui sendo 1, né? Aqui sendo 2, aqui é o 7, vai até o 9, né? Ó, o 2, que é essa linha, se comunica com o 7, mas o 7 que está aqui não se comunica com o 2. Então, isso é possível de modelar de maneira bem simples. Bom, e se o grafo ponderado, se as arestas tiverem algum peso aqui, esses valores, eles entram, ao invés de ser o valor 0 ou 1, eles entram aqui na matriz também. Zero significa dizer que eles não estão conectados. E um valor acima de zero significa dizer que eles estão conectados e com aquele peso. É possível também fazer para os grafos bipartidos, né? A gente tem dois grupos. Os grupos podem ter o mesmo label, não tem problema, mas são grupos diferentes, né? Aqui no caso as colunas seriam de 1 a 10, né? Aqui seria um 1 e aqui seria o 10. E as linhas de 1 a 6. Aqui seria 1 e aqui seria o 6. Então, por exemplo, o 1 está ligado com o 10. Então tá aqui, ó. O 1 está ligado com o 10, então tem um valor 1. Ah, se fosse ponderado, seria o valor do peso, de maneira aí sucessiva. A grande sacada, se vocês observarem, deixa eu só voltar aqui, observe que como essa matriz sempre é quadrada, essa diagonal principal, ela sempre tem um valor zero, porque o, o nó, o vértice, ele não se comunica com ele mesmo. Pode ser que, dentro da modelagem, ele se comunique, mas em geral não. E a matriz quadrada também facilita as contas matemáticas lá da álgebra. Porém, aqui vocês veem que a matriz não é quadrada, né? Isso dá para usar, obviamente, mas se ela fosse quadrada, seria melhor. Mas tem como fazer uma datação aqui e deixar ela quadrada. Basicamente, a gente fazer uma matriz com a junção de V1. Aqui V1 seria de 1 a 6 e V2 seria aqui de um a 10, seria os outros nós, né? Então a gente pode concatenar essas matrizes de uma outra forma e deixar ela de forma quadrada, né? Sem nenhum problema. Apenas a gente tem que
calcular aqui uma transposta, né, trocar linhas por colunas, mas isso é uma operação já bastante simples aqui do ponto de vista mais algébrico. Bom, é isso, gente. A gente termina essa parte. A seguir no próximo vídeo, a gente vai falar sobre algumas sugestões e de temas que vocês podem seguir no aprendizado desse tópico. Então, até o próximo vídeo.